Oi, gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos aqui na Tibre com o sócio proprietário Eduardo. Olá, Eduardo! Conta então um pouquinho pra gente a história da empresa, como tudo começou, esse marco aqui então na cidade de Garibaldi. Legal, bom dia, bom dia. Tibre começou no dia 4/6/82 com Ângelo Breda e Walter Vignati. E dali já surge o nome da Tibre. Da junção dos dois sobrenomes. O final da Tibre, que é o do Breda, do meu pai, Ângelo Breda, e o final de Vignati, que é o início de Tibre, Walter Vignati. Eles eram colegas na Unicinos, cursavam indo do ônibus aqui de Garibaldi, Bento Gonçalves, da região para lá, e daí tinha um sonho de construir uma metalúrgica, uma fabricante de esquadrias e etc. E aí, a partir daí, foi fundada em Bento Gonçalves. Era uma área bem pequena, de chão batido, 350, 400 metros quadrados. Tanto que virou 700 metros quadrados porque o pai construiu em cima da calçada. Hoje não. Limite. Limite. Mas a área era pequena e o sonho era enorme. Muito grande. Bem legal. E o Walter Vignati acabou sofrendo um acidente de carro. Acho que foi 2 anos depois que eles começaram juntos. E daí o Ângelo seguiu sozinho nessa jornada. Por volta dos final dos anos 80, 88, o Ângelo convidou 2 sócios. Um ex-colega dele, concedendo um percentual pequeno da operação, mais para a gestão industrial, e na época um outro sócio para a gestão financeira, que vinha também desse ramo. A ideia, o projeto do Ângelo naquela época era então mudar de endereço para ter uma área maior, já que o próprio município já estava apertado. E aí então em 88 o Ângelo fez esses 2 convites na sociedade para somar na participação, e aí o Ângelo buscou áreas de terra fora, então naquela localidade que estava já virando urbana do que industrial. Procurou por Caxias do Sul, procurou por Bento, que era natural de Bento, procurou por Garibaldi, e Garibaldi concedeu, vamos dizer, um projeto, tanto a área, naquela época o seu Ambrósio Chizzini, o prefeito de Garibaldi, para ficar em Garibaldi, para não ir para Caxias. Estava sendo aquela área perimetral que entra em Caxias do Sul no shopping e tal. Então tinha um convite bem interessante para ir para Caxias, tem um polo metal mecânico bem interessante lá. Mas aí o prefeito naquela época concedeu condições de impostos, de terreno, enfim, para a Tibre ficar onde ela está hoje, que até na época era bem uma montanha. Se olhar a Tibre hoje tem um platô e para qualquer um dos lados cai, justamente porque era uma área bem retirada, que o prefeito disse, olha, vamos povoar aquela área lá, já que tu tem bastante vontade e sonho grande, então tu vai povoar bem, né? E aí em 90 o Ângelo começou a construção da Tibre aqui, de forma concomitante com aquela operação que já existia da matriz lá em Bento Gonçalves, onde então um dos sócios tocava a operação e o Ângelo daí poderia se concentrar aqui em Garibaldi na construção, no projeto da unidade. De 91 em diante, as 2 unidades operaram de forma já simultânea. Tinha então a matriz lá em Bento Gonçalves, que ficou para a fabricação de perfis metálicos. A decisão do Ângelo na época foi atender os pequenos fabricantes de estrutura com as máquinas que lá já estavam, comprar máquinas novas para Garibaldi, fazer uma unidade do zero em Garibaldi, fingir que aquela lá não existisse e, além disso, fazer um novo negócio para vender perfil para aqueles lá que estavam começando em 91. Né, fazer o que o Ângelo fez em 82. O pai, na época, minha mãe conta, né, que eles iam para Caxias, na Triquês, buscar perfil com uma Belina. E o assento da minha mãe era uma caixa de cerveja de plástico, para poder, quando ela não fosse junto, ter espaço para aumentar os perfis. Né? Então meu pai sabia da dor de mercado e daí em 91 falou, não, vamos deixar essas máquinas fornecer perfil para a localidade. E Garibaldi foi uma fábrica do zero toda, desde a terraplanagem, galpão, máquinas, unidade de negócio, só para estrutura metálica. Começou a sair da serralheria, de peças pequenas, porta, janela, posto de gasolina, para daí galpões, logístico, Tramontina, várias obras aqui na região. Fez uma obra bem grande, a General Motors, na época ali em Gravataí, quando estavam construindo a Chevrolet ali indo na Freeway. Então começou a entrar bem mais no ramo de construção de estruturas metálicas mesmo. Né? E de 91 a Tibre seguiu crescendo, se diversificou nos ramos de atuação, então deixou de ser esquadria, posto de gasolina. Depois de 94, 95 deixou de ser galpão logístico, Tramontina, toda esquina, começou a entrar em agronegócio, fez silos aqueles de concreto para quartzolite, fez uma obra bem grande em Sergipe, da Brahma,
que foi uma unidade grande lá, então mostrou também que conseguiria fornecer a 4.000 km de distância aqui em Garibaldi. Então começou a se diversificar geograficamente e por mercado de atuação, mantendo a unidade Bento Gonçalves fabricando perfis para a região. Em 2000 meu pai faleceu do acidente de carro, que nem aconteceu lá atrás com o Walter Vignati. E aí naquele momento a dona Neuza, a minha mãe, ela entrou no negócio. Até então ela não tinha trabalhado, não tinha vínculo com o negócio. Na sequência, um dos sócios acabou saindo da sociedade de gestão financeira e o outro sócio seguiu conosco até 2010, onde eu comecei. Então teve um período aí de 2000 a 2010 onde eu comecei a atuar na Tibre de Bento Gonçalves, na matriz, ali por volta de 2002. Para mim era fácil porque eu estudava de manhã em Bento e de tarde trabalhava e arrumava coisa para fazer. Era bem novo, então tinha que uma coisa bem simples para fazer, para não errar. Nasceu já dentro do negócio, sim, né? Já sabia dos processos, né? Já. O engraçado é que antigamente eles tinham essa visão do futuro e tinham essa coragem, né? Hoje Muito. A gente é mais retraído, a gente começa no empreender já mais retraído, né? Sim. É um passinho de cada vez, é planejando, estudando, né? O crescimento. E antigamente já não, eles queriam expandir, né? É fato que não tinha tanta concorrência, né? Sim. A gente vê pelas famílias Randon, Tramontina, Todeschini, Tibre, Bertolini. Tinha que arregaçar as mangas. Arregaça as mangas, trabalha 12, 14 horas por dia. Seja justo, coerente, atrai cliente, atrai colaborador, vai embora. Não tinha internet, tecnologia, não tinha e-commerce, não tinha marketing, não tinha nada, né? Então, o chassi de caminhão era um, móveis era outro. E tanto que o Todeschini é um exemplo, né? Faz bem acordeon, dá certo. Faz bem móveis, dá certo. Né? Esse era o modelo da época. Trabalhar bastante e fazer a coisa certa, né? E aí acho que a gestão do risco, né? Para gerar coragem era mais facilitada. No modo que tipo, depende só de mim, né? Vai ter o plano real lá em 94, teve um monte, meu pai teve um monte de pandemias, né? Mas era mais, talvez, fácil de gerir porque talvez não tivesse tanta questão de global ou tanta concorrência como hoje tem um concorrente em plástico, em concreto, que concorre com nós em estrutura metálica. Então, diversificou muito o mercado. Né? Mas enfim, aí eu trabalhei lá em 2002, em 2010 comecei aqui, a dona Neuza começou aqui em 2000, por volta de 2006, aí o prefeito da época convidou a minha mãe para fazer o nome da rua, então se chama Ângelo Breda, por causa de toda aquela história, que era uma área antiga, que era só uma montanha com mato, né? E foi bem legal, então a rua da Tibre aqui se chama Rua Ângelo Breda, número 1001, e começou a povoar a região. Tem colaboradores nossos que estão naquelas casas ali, que residem família e tal, então de fato alcançou aquele objetivo do prefeito Ambrósio Chiesini, que era povoar a área e tal, né? Tanto que o bairro era SEBEM na época da Frinal, né? Depois virou bairro de integração. A Tibre, depois de 2010, a gente de 2010 para 2014, a gente teve uma ascensão bem grande, saiu de 110 para 270 colaboradores, em faturamento também, mais ou menos nessa proporção de 1 para 3. Fizemos várias obras relevantes, a Arena do Grêmio, uma passarela Praia de Belas bem audaciosa, com vão livre de 72 metros, o maior vão livre do estado de uma fabricação de estrutura metálica. Continuamos se diversificando, fabricamos o Moinho Isabela, que era um silo, então, lá de trás, quando o pai fez aqueles silos da quartzolite para concreto, a gente usou um pouco do conceito estrutural para a farinha do Moinho Isabela. A farinha, quando ela fica úmida, ela concreta na parede do silo metálico. E se tu não conseguir fazer mais ela S4, tem que dinamitar. No concreto, se passava mais ou menos o mesmo. Então, os conceitos estruturais que a gente usou lá para a fabricação de silos, pelo meu pai, nos 90, a gente retomou esses conceitos para seguir diversificando, sabe? A Tibre não tem o perfil de ganhar obra por preço. Sabe? O Elton, nosso gerente comercial, diz, olha, a gente não quer cliente e colaborador por preço. Ele vem por um salário, ele sai por um salário. Ele vem por um preço, ele vai por um preço. Sabe? Então, como é que a gente sai dessa margem? Fideliza, né? Fideliza de fato, né? Traz valor, né? Para o colaborador, para o cliente, para ele ficar. A gente às vezes tem que achar mercados que valorizam. Então, para farinha, para o agronegócio, para a Arena do Grêmio, para uma passarela de 72 metros, de vão livre, onde tenha mais coisa além do preço.
um galpão logístico, com todo respeito ao galpão logístico, ele é uma caixa quadrada que tem que basicamente cobrir e não entrar água. Tem muitos clientes de construtora que são nem o cliente final, é a construtora que nos contratava. Ele até dizia para nós, olha, se a chapa é essa ou aquela, não me interessa. Eu estou contratando com um seguro, uma obra que tem que durar 10, 25, 50 anos e que tem que ter estanqueidade, não pode entrar água. O que tu vai fazer com não me interessa, mas tem que custar 452 com 40 metros quadrados. Daí vira um commodity, entende? Aí não consegue entrar nesse mercado. Então a gente seguiu mais ou menos, a gente segue seguindo, na verdade, os mesmos moldes da Tibre do meu pai lá dos anos 80, 90, sabe? Se diversificar por nicho de mercado e geograficamente. 2015 a gente teve uma crise bem grande ali no final da 2014, da Copa do Mundo, Lava Jato, muito cenário, muitas situações adversas negativas, né? A gente tinha a obra da Infraero no aeroporto Salgado Filho, foi cancelado o contrato. Aquele aumento de 2010 para 2014 de 3 vezes maior, a gente dividiu por 3 de 2014 para 2015. Voltou, retroagiu 5 anos. Então ele começou a exportar. Bom, se o Brasil já não vai muito bem, vamos procurar outros mercados, como a gente fez lá atrás quando olhou para Sergipe, na Bahia, para fazer a obra da Brahma. E começou a exportar para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai. Até porque daqui para Paraguai, Uruguai e Paraguai é a mesma distância que para São Paulo. A gente faz muita obra no Centro-Oeste, no Mato Grosso. É mais distante do que botar uma estrutura na Argentina. E começou a fazer obras da Volkswagen na Argentina, vários projetos com parceiros locais também, em exportação. Isso foi de 2015 em diante e segue até hoje, sabe, fazendo bastante obras também espalhadas, não só pelo Brasil, mas pelo Mercosul aqui. E hoje tu consegue pontuar mais ou menos a cartela de clientes de vocês? Sim, você diz em relação à quantidade de clientes. Então, como eu passei lá em 2002 pela Tibre Matriz, essa de perfis, até 2010 agora aqui, eu digo para a turma, para comparar os dois negócios, o que a gente tem de pedido num dia em perfil, a gente tem de 1 ano em estrutura metálica. 20, 25. O dinamismo de perfil é muito grande e muito diversificado. Tem serralheria, suplemento agrícola, máquinas de invase, de bebidas aqui na nossa região, fabricando estruturas menores e é muito dinâmico. Na estrutura metálica são projetos mais de longo prazo. Então, às vezes, a gente vira o ano, sabe? E o estratégico disso é que o aço, ele é um commodity e tu sofre preço no mês, quase que uma bolsa de valores. Mas o contrato que a gente fecha é 1 ano e meio preço fixo. Então esse trading, essa matemática é tua, tu tem que fechar. É como nós quando somos clientes, né? Nós vamos construir uma casa, a gente vai dizer, cara, tá aqui um cheque de 482 mil, mas é 482 mil. Vai sofrer variação no concreto, mas eu quero minha casa 482. Com o nosso cliente em contrato que passa de 30, 40 páginas, é o mesmo. A gente não tem nenhum tipo de reajuste. Então a gente tem que ser muito estratégico na compra do aço, porque são poucos clientes, são clientes de fato que geram fidelidade e confiança. O principal marketing, né, além do próprio marketing, é a indicação, né, é falar, como é que foi a experiência da construtora OAS do Grêmio na Arena do Grêmio. Isso se espalha. Como é que foi a experiência de Mídias Branco, Isabela, a construção do Minha Isabela. Então é isso que a gente usa, é isso que o mercado busca. Mas não são vários projetos, sabe, simultâneos. A gente tem cerca de 20, 25 diversificados. Pouquíssimos clientes são inéditos. A maioria que a gente procura é recompra, para até testar, estamos agregando valor ou nós estamos ganhando por preço? A gente não quer ganhar por preço, a gente quer ser competitivo. O cliente vai escolher sempre mais barato, mas a gente vai ter que estar agregando valor para ele. Com certeza. Então a gente tenta também ver e compra, mas não é assim... É a missão e o valor da empresa, né? É isso aí, é o nosso propósito, né? E você falou bastante em vários serviços e produtos que vocês atuam, né? Oferecem, mas tu consegue categorizar para o pessoal também de casa conseguir entender o catálogo de vocês? Sim. Em 4 verbos, a Tibre calcula uma obra. Se você trouxer uma obra, seja um galpão, seja um silo, seja qualquer planta industrial, seja ela com a finalidade que for, ou um shopping, enfim, qualquer infraestrutura necessária,
você traz para nós a dimensão dela, altura, largura e comprimento. A gente vai calcular esse projeto. Mas olha, em aço, em estrutura metálica, tem essas alternativas aqui. A partir daí a gente projeta ela, desenha ela no detalhe. Inclusive é um serviço que a gente já vendeu. Uma obra no Irã, era inviável a gente exportar para o Irã, a gente vendeu o cálculo e projeto para o cliente. Então a gente calcula, projeta, fabrica e instala. Lógico que fabricar e instalar tem o transporte, né? Mas é consequência. Do mesmo modo que a gente só vendeu projeto cálculo e projeto, a gente vendeu já só fabricação. Talvez o principal ativo da Tibre hoje é a fábrica. São 23 mil metros de área construída, 1000 toneladas mês de capacidade de consumo e produção de aço. Então muitos clientes procuram o nosso por objetivo de fabricação. Já tem um projeto aprovado, já está desenhado, arquitetura fechada, é esse o projeto, a gente fabrica. E alguns, o escopo completo do cálculo, projeto, fabricação e instalação em campo. Então essas obras distantes, no Mato Grosso, usinas de etanol, shopping, obras de infraestrutura, aeroportos, galpões logísticos, geralmente são com a instalação inclusa. Porque no fim o cliente enxerga valor quando o galpão está coberto, não quando tem peças metálicas na obra. Né? Quando atende a finalidade dele, que é a instalação metálica para a usina passar o duto de etanol. Né? Então a estrutura metálica é mal necessária, né? Ou ela cobre algo ou ela sustenta alguma coisa. Então geralmente é o escopo completo, tanto de cálculo, projeto, fabricação e instalação, mas dos projetos mais variados possíveis, tá? Tem projetos até que originalmente são de concreto, tipo esse do Moinho Isabela. E vocês adaptam. E a gente tropicaliza ou adapta para uma construção metálica. Então é bem amplo, um escopo bem amplo em construções metálicas, né? Como você pode me trazer qualquer projeto arquitetônico que a gente vai estar apto a tropicalizar e fazer, a gente fica com a fábrica totalmente customizada. Não tem repetição, não tem série. Brinca tudo, nós não produzimos talher, né? Para padronizar a sobra, então vai te gerar desperdício, vai ter que ter uma engenharia de processo grande, engenharia de produto enorme. O maior quadro administrativo nosso é de engenharia. Maria é engenheiro administrativamente. Né? Cada projeto tem que estruturar uma nova fábrica, né? Um novo processo. É isso aí. Bem personalizado. É legal porque tu consegue agregar valor, mas judia um pouco da fábrica, né? Não consegue seriar, não consegue um produto padrão. Converso com colegas, enfim, pelo próprio SIC e tal. A turma reclama no Trilli, Tramontina, eu tô com estoque do produto pronto cheio. Eu falo, cara, eu tô com estoque de matéria-prima cheio. E eu não consigo nem produzir, não consigo nem deixar pronto na embalagem. E quando o mercado volta, se tá na expedição, tu dá um enter, carrega e fatura. Quando o mercado volta, nós temos 30 dias para produzir, para ficar pronto e para voltar a faturar. E até lá tu já pagou um mês de folha, já pagou o ar, já pagou toda essa situação. Fora todo esse marco, né, histórico de vocês, esses fatos marcantes que tu já comentou aqui, tem uma memória afetiva relacionada a Tibre, relacionada a você e a Tibre? Tem várias. Tem várias da família, eu diria até dos colaboradores, sabe? É bem legal, tem um colaborador de 94, começou com nós, acho que foi dia 26 de agosto de 94, o Cristiano. Ele se aposentou por aposentadoria especial e ele não pode mais trabalhar, não podia mais trabalhar. E foi assim, sabe? Ele vinha me falando nos bastidores quando eu ia na fábrica e falava e tal. E ele, Breda, eu vou me aposentar. Eu falei, relaxa, cara. Eu sou assim, né? Eu falei, não, relaxa. Deixa eu ver o problema. E aí, numa quinta-feira, terminou a reunião de conselho. Em 2022, a gente estruturou com uma governança e um conselho nativo. Isso foi bem importante, porque esses laços mais fraternos trazem prós, o lado bom e o lado ruim, né? Estruturar a governança e conselho foi bom para isso, para estruturar, tirar um pouco da emoção e deixar mais a razão à tona. E em 2022 a gente estruturou o conselho com governança externa, conselheiro externo, e no final de uma reunião do conselho o Cristiano subiu aqui na administrativa e falou, Breda, segunda-feira não venho mais. Chegou o dia. Chegou o dia. A gente fez uma pequena confraternização para ele no final do dia, e aí o Ângelo, quando veio para cá em 91, ele comprou todas as máquinas da Argentina. E o pai era bem na coragem, ele comprava tudo com financiamento de banco, 13º tinha que pegava no banco, mas ele não deixava de comprar, de fazer e de ampliar. E ele guardou todos os orçamentos aqui nessas gavetas, de todas as coisas do meu pai. Eu volto de deu umas horas caídas, eu dou uma olhada no que ele passou, né? Outro dia eu achei um robô de solda, de 98 o orçamento. A Tibre não tem até hoje. Eu disse, mas eu sou
Esses dias eu tenho muito medo mesmo. Meu pai em 98 estava usando robô e nós não compramos ainda. Aí volta e meia eu mexo e tinha os orçamentos das máquinas do corte-dobra da Argentina de 91, 92. E o Cristiano, esse colaborador, ele foi operador de guilhotina, operador de dobra, líder do setor de corte-dobra por 30 e poucos anos dele ali conosco. E falei, Cris, nesse pacote aqui tem todos os orçamentos das máquinas, pedido de compra, assinatura do Ângelo, assinatura do dono da Ituros, lá de Rosário, da Argentina, fica pra ti. Falei, guarda isso que tu vai guardar melhor que eu, inclusive, né? E a hora que eu precisar, você não é que eu vou achar, né? E eu te digo que esse tipo de pessoas, às vezes eles trazem pra mim mais vontade do que eu com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o laço que eu tenho, sabe? Eu penso, cara, o que esse cara fez aqui? Quantas noites, quantas dificuldades ele passou sem ser dono? Se doou, né? Sabe, continuou, não, vamos lá, ergueu a cabeça. Os próprios liderados dele, mas tá difícil, porque o salário, porque o plano de saúde, teve a pandemia, teve que cortar o plano de assiduidade, quem não faltava ganhava singragem, teve que cortar, teve que reduzir o plano de saúde. Então muitas pessoas chegaram para esses líderes não eram donos, eles acreditavam num sonho que a gente acredita e daqui a pouco, no fim, através da Tibra eles fazem o sonho deles ali, né, junto com a família deles. Eles não, eu não posso desistir, por esses caras eu não posso desistir. Então, às vezes, tem muita memória, assim, sabe? Desde a época do meu pai, né, com essas pessoas de longa data, com colaboradores novos, às vezes, que tu vê brilhando no olho dos caras, sabe? Vontade de fazer acontecer e tal. Então, acho que Assim como seu pai foi referência para toda essa gente, agora você também está sendo, né? Acho que é bem gratificante. É bem legal poder fazer alguma diferença, sabe? Na vida dessas pessoas aí. Acho que é o que a gente leva, sabe? E tudo isso, até estava fazendo uma reflexão, é culpa, né, da dona Neuza. Eu falo bastante do meu pai aqui, do Ângelo, mas a minha mãe... Ela foi o alicerce. Nossa senhora, ela tinha 2 meninos em casa, não tinha nada de Tibra, não conhecia nada de Tibra. Minha mãe, ela brincava com ela mesma que ela era a táxi dos meninos. E levava nós para o inglês, para natação, para lá e para cá, né? E meu pai fazia questão, porque meu pai já chegava às 10 da noite em casa. E se fosse falar de Tibra, então já era, né? Então, minha mãe não entendia nada da Tibra, meu pai não dividia nada com ela. A mãe, quando entrou aqui, não sabia por onde começar. E ela tinha essa memória afetiva de... Passava aqui e falava, Bamá, vai que um dia os meninos, né? Vão continuar e vão me pedir aqui para ir para Bento, porque vão ir para Bento direto. Ah, mãe, e aquela empresa lá, vermelha e tal? Pois era do pai. Tá, mas por que a senhora não continuou? Por que a senhora não oportunizou para nós a chance de poder continuar? Né? Então, eu sinceramente não sei nem direito como, porque ela não tinha conhecimento e tal, mas ela... tanto que minha mãe fala sempre aqui na empresa, tem até uma das portas, tem várias frases, uma das frases é: quando alguém quer alguma coisa, já é o suficiente para conseguir. Então minha mãe, com muito querer, ela assumiu as rédeas da empresa, teve aquela saída da sociedade, 2 saídas da sociedade. Então hoje a Tibra tem 24 anos da gestão da dona Neuza e 18 do fundador Ângelo Breda, então já tem mais tempo da dona Neuza do que do próprio fundador do Ângelo. Então é para minha mãe que é a grande... Eu sou só um meio, assim, sabe? Ela, a dona Neuza, que é a grande responsável por tudo isso. Então tá, pessoal, esse foi mais um quadro do SIC Apresenta. A SIC agradece vocês terem aberto as portas de vocês para a gente conhecer um pouco mais dessa linda história e próspera, né, história aqui da Tibra. E a gente deseja sucesso e vida longa para vocês. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, convido a todos a conhecer mais da Tibra. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer, pedido. Se poderia pedir alguma coisa, seguir nós nas redes sociais, conhecer da Tibra. Como comunidade, dentro do município de Garibaldi, eu vejo que tem vários projetos, obras que a Tibra fez, evoluiu. A gente é uma empresa que vem crescendo, contratando mais pessoas. Seria muito grato se a comunidade de Garibaldi conhecesse mais da Tibra, pudesse fazer parte de nós como um quadro de colaboradores junto conosco. Venham aqui, venham conhecer as instalações, venham conhecer o que a Tibra pode proporcionar para vocês, para famílias, enfim. Ficaria muito grato. Acho que esse é o grande legado da Tibra também como comunidade dentro do Garibaldi. Então não venham só conhecendo o digital, que é mais fácil no Instagram e tal, ver as obras de empresa, do Grêmio e tal ali. Mas venha até a empresa, conhecer a empresa, dependendo se tem conhecimento metalúrgico ou não, administrativo ou não. A gente é bem grato em poder colaborar com todas as pessoas que queiram construir um futuro melhor. Tenham a Tibra como uma porta, uma casa para que isso aconteça.
Então tá, certinho, pessoal. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.